Olá pessoal, eu sou o professor Lucas e esse é mais um vídeo do nosso curso de Introdução ao Microsoft PowerPoint. Nesse quarto módulo do nosso curso de PowerPoint, a gente vai ver algumas ferramentas que são capazes de nos auxiliar na nossa apresentação para deixar ela mais dinâmica, mais interessante para o nosso espectador. A gente vai ver como começar uma apresentação, como treinar intervalos dentro de uma apresentação, principalmente se a gente tiver um tempo pré-definido para apresentar. Vamos ver efeitos tanto das formas, das figuras que a gente já consegue inserir, quanto efeitos na troca de slide para passar para o slide seguinte. Por fim, vou mostrar para vocês algumas ferramentas que nos auxiliam na revisão ortográfica, ou seja, todo o texto que nós usamos dentro do PowerPoint vai ser revisado dentro de um dicionário, no nosso caso, o dicionário português. Tá? Ao final dessa aula, a intenção é que vocês sejam capazes de construir uma apresentação dinâmica e que prenda a atenção do seu espectador. Tá bom? Vamos começar? Pessoal, vamos pensar o seguinte então. Finalizamos a nossa apresentação, fizemos todas as edições, colocamos as imagens, formatamos as imagens da forma mais interessante para a apresentação. E agora eu quero fazer a apresentação desses slides para alguém. A gente tem algumas formas de fazer essa apresentação. A primeira delas é a gente vir aqui na guia de apresentação de slides e você vai começar a apresentar do começo. Quando a gente começa a apresentar do começo, o slide que vai para nossa tela é o primeiro slide. Quando a gente começa a apresentar do slide atual, o primeiro slide que vai para a nossa tela é o slide que eu estou selecionado. Então eu vou aqui para o terceiro slide para mostrar isso para vocês. Quando eu clico iniciar a apresentação do começo, o que abre na minha tela toda é a apresentação a partir do primeiro slide. Eu aperto a tecla ESC para eu voltar para o modo de exibição de slides, tá? O modo de exibição normal aqui, para eu sair do modo de apresentação. Eu vou selecionar de novo o terceiro slide e ao invés de clicar iniciar a apresentação do começo, eu vou iniciar a apresentação do slide atual. Vocês vão perceber que o slide que preenche minha tela é o slide que está selecionado, tá? Mais uma vez, para eu retornar ao modo de visualização normal, eu aperto ESC, tá bom? Outra forma que a gente tem de iniciar essa apresentação é através aqui, dos nossos modos de exibição. Um dos modos de exibição é a exibição de slides. Então, basta que eu clique aqui em exibição de slides, modo de apresentação de slides, e a apresentação vai se iniciar. O que é interessante que a gente perceber? Mais uma vez, ESC para voltar para o modo de exibição normal. Quando eu aciono a apresentação de slides a partir dos modos de exibição, aqui no meu canto inferior direito, ela vai jogar na tela toda o slide que está selecionado. Então, nesse caso, é interessante estar selecionado no primeiro slide. Então, a apresentação de slides tomou a tela toda. O que é interessante a gente perceber também? Tá vendo aqui embaixo, acompanha com o meu mouse. A gente tem algumas ferramentas. A setinha aqui para a direita e para a esquerda, direita para ir para o slide seguinte, esquerda para voltar ao slide. Outra forma da gente conseguir ir para o slide seguinte é clicando em qualquer ponto da tela ou apertando, por exemplo, a barra de espaços, tá? Vou voltar no primeiro slide aqui para mostrar as outras ferramentas. Segunda ferramenta aqui é uma canetinha. Você pode usar como apontador laser, e esse apontador laser não marca nada, ele só vai mostrar, né, como se fosse um apontador. Se eu quiser, por exemplo, destacar a palavra vida, eu coloco esse apontador laser e fico girando ele aqui com o mouse para destacar essa palavra vida. Outras formas são uma caneta. Essa caneta, tudo que você rabiscar vai ficar na tela. E você tem a opção de manter isso na tela depois que finalizar a apresentação.
E você tem a opção também de trabalhar com marca-texto, tá? Uma linha mais grossa de marcação. Dentro da canetinha ainda você pode apagar toda a tinta do slide, mudar as cores que você está escrevendo, ou você pode selecionar a borracha para selecionar e apagar determinadas situações que você marcou, que você escreveu dentro do seu slide, tá bom? Terceiro aqui, ó, viu onde eu cliquei? Voltando lá, ó, eu vou mudar o meu modo de visualização. Eu vou exibir todos os meus slides, como se fosse um modo de classificação de slide, tá? Então eu consigo ter uma visão geral de todos os meus slides. Zoom, eu consigo dar zoom em uma região do meu slide. Então você tem uma figura em alta qualidade e você quer dar destaque nessa figura, você pode vir aqui no zoom e dar destaque nessa figura. Aperta ESC uma vez e você retorna para o zoom normal, tá? E você tem aqui, ó, 3 pontinhos com alguns outros recursos. Um recurso interessante é esse mostrar modo de exibição de apresentador. Então você continua tendo aqui a sua tela de slide com todos os recursos aqui, por exemplo, a canetinha que você continua podendo escrever sem problemas, todos os recursos. Só que você tem algumas outras situações mais interessantes. Observe aqui, ó, que eu tenho mostrando qual que é o meu próximo slide. Então eu estou apresentando esse slide aqui, é o que o pessoal está vendo, mas eu já tenho uma recordação de qual que é o próximo slide. Outro ponto interessante, está vendo essa caixinha aqui onde eu estou sinalizando com o mouse? São as anotações. Todas as anotações que eu fiz com relação ao meu slide vão aparecer aqui, só para mim, que sou apresentador. Não vão aparecer para as pessoas que estão assistindo a apresentação. As pessoas que estão assistindo a apresentação vão ver só essa tela cheia aqui, água e energia da vida. Então eu posso colocar aqui coisas que eu tenho que lembrar de falar, tá? Não é interessante colocar textos para serem lidos. É interessante que vocês coloquem pontos para te lembrarem do que é necessário falar, tá? Tópicos para te lembrar do que falar e não textos para você ler exatamente da forma que você colocou aqui. Tá? Perfeito? Vou encerrar a minha apresentação de slide, tanto com ESC quanto por esse botãozinho aqui que aparece na visão de apresentador. Encerrei, ele pergunta, ó, eu fiz marcações de tinta, você quer manter essas marcações? Não, eu quero descartar essas marcações, tá bom? Então a gente já viu aí como iniciar a apresentação e os recursos que a gente tem dentro da apresentação de slides. Lembra da parte de anotações? Eu vou ativar ela aqui, ó. Bom dia. E eu vou iniciar minha apresentação de slides e mudar para modo de apresentador. Olha aqui, ó. Aquela observação, aquela anotação que eu fiz lá, tá aqui, ó. Bom dia. Então você pode escrever qualquer coisa aqui para te lembrar do que falar, tá? Se você vai ter uma apresentação de dados e os dados não estão no slide, ou seja, dados complementares, às vezes é muito difícil lembrar de números, você pode colocar esses números, essas informações aqui, para que você não esqueça nenhuma delas, tá bom? Então agora a gente já criou a nossa apresentação e a gente já sabe iniciar essa apresentação, beleza? Beleza, pessoal. A gente já trabalhou a primeira ferramenta da guia apresentação de slides, que é a questão de iniciar apresentações. Vou mostrar para vocês agora a questão de apresentação de slides personalizada. Aqui, ó. Tá vendo? Apresentação de slides personalizada. O que isso significa? Pode acontecer situações em que você já tem os slides prontos. Por exemplo, suponha que eu faça essa palestra, eu faço essa apresentação todo ano em escolas de ensino fundamental e ensino médio. Às vezes não é interessante eu mostrar todos os slides que eu mostro para os alunos de fundamental e para os alunos de ensino médio. Às vezes eu pegar um slide muito carregado desse com números para ensino fundamental, os meninos vão assustar muito com esses números. Então talvez não seja interessante eu mostrar esses slides.
Eu não preciso sair apagando slide, salvar e criar uma nova apresentação, tá? A gente pode fazer isso aqui através de apresentação de slides personalizadas. Então, eu vou criar uma nova apresentação. Quais slides que vão estar na minha apresentação personalizada? Eu vou colocar ali o slide 1, que é a minha capa, o slide 2, o slide 3. Eu vou saltar o slide 4 e o 5. Vou colocar o slide 6. Ou seja, o slide 4 é esse que tem a foto do globo terrestre e o slide 5 é o mapa mundi ali. Tá? Adicionei esses slides. Eu posso inclusive mudar a ordem deles. Perceba que eu vou pegar o slide 6 e jogar ele como se fosse o meu novo slide 2. Tá bom? Ok. Fechar. Quando eu vou em apresentação de slides, a gente ainda vai ter a apresentação normal sendo mostrada. Tá? Entretanto, se você clicar aqui em apresentação de slides personalizada, tá vendo que surgiu um novo ícone que não tinha aqui antes? Apresentação personalizada 1. Foi a apresentação que eu acabei de criar. Então, ó, a capa, ó, o slide 6 pulou cá para frente. O slide 2, o slide 4, acabou. Eu só coloquei 4 slides na minha apresentação personalizada. Tá? Então, a gente não precisa sair deletando um monte de slide. Tá bom? Outra situação interessante é, vou pegar esse slide aqui, ó. Tá vendo a ferramenta de ocultar slide? Esse slide está oculto. Aqui ele fica mais clarinho e o número dele fica riscado. Então, quando eu começo a minha apresentação, seja uma apresentação completa, ele é pulado. Olha qual que é o slide. A água no mundo, um mundo de água. É o slide 2. Quando eu inicio a apresentação, já pula para o slide 3. Ele não existe. Então, slides ocultos não são mostrados em apresentações. Perfeito? Então, esses daí são recursos que vocês têm para trabalhar dentro da mesma apresentação, sem precisar ficar deletando slide, volta slide, arrependi, agora eu já apaguei. Essa apresentação ia ficar mais completa se tivesse o slide que eu tinha apagado. Não precisa disso. Você pode ir criando os slides e na hora de apresentar, você pode selecionar quais slides que você quer apresentar. Ou você pode ocultar os slides que você não quer apresentar. Tá? Outras ferramentas você vai ter aqui, ó, na guia configurar a apresentação de slides. Quando você clica ali, vai abrir uma nova janelinha com algumas configurações. Então, o primeiro grupo de configurações é o tipo de apresentação. Se vai ser tela inteira, se vai ser apresentado por uma pessoa, se vai ser modo apresentador. Tá? Segunda caixinha aqui, corzinha da caneta, apesar de ter a cor da caneta aqui e cor do laser. Vocês viram que dentro do próprio slide a gente consegue alterar essas cores. Então, se você quer desabilitar as animações que tem no slide, se você quer desabilitar narrações que tem no slide, tá? Você tem a opção de fazer isso aqui. Avançar slides manualmente, ou seja, pelo mouse e pelo teclado, ou você pode usar intervalos. Você pode definir quanto tempo cada slide tem que ficar sendo mostrado na tela. Então, para apresentações que tem tempo marcado, olha, você tem que fazer essa apresentação exatamente com 15 minutos. Você usar esses intervalos é muito interessante, que você nunca vai falhar no tempo. Outra questão, ó, de mostrar slides. Eu consigo selecionar uma sequência de slides que tem que ser mostrada. Eu consigo fazer a apresentação de todos os slides, ou eu consigo fazer uma apresentação de alguma apresentação personalizada que eu criei. No caso, eu só criei a apresentação personalizada 1. Tá? Também vocês conseguem fazer isso dentro da configuração de slides. Beleza? Então, isso daqui são algumas configurações interessantes. Testar intervalos. Quando eu clico em testar intervalos, eu vou simulando a apresentação como se eu estivesse treinando, testando. E perceba que o meu reloginho aqui, ó, toda vez que eu pulo de um slide, ele zera. E o de cá continua a contar.
Ou seja, dentro do meu quadradinho o tempo que eu gasto por slide e dentro, mais à direita aqui, o tempo total da minha apresentação, tá? Eu vou passar aqui toda a apresentação para eu chegar no final dela. Vocês vão perceber que vai dar uma mensagem. O tempo total foi de 36. Você quer salvar esses tempos nos slides? Sim, eu quero. Para servir como referência para mim. Tá? Então eu já gravei esse tempo nos slides que eu vou apresentar. Tá bom? Isso serve de referência para a gente quando a gente for fazer a apresentação com tempo marcado, tempo cronometrado. Tá? Opa, não quero salvar ali, beleza. O que acontece aqui, ó? Usar intervalos. Tá vendo que tá marcado usar intervalos? Ou se eu vier aqui em configurações, usar intervalos se tiver. Quando eu inicio minha apresentação, a minha apresentação já tinha um tempo pré-definido para passar de intervalo. Eu não vou fazer nada e automaticamente o slide vai passar. Tá? Vocês não estão me vendo, mas eu não apertei nada. Eu não cliquei em nada. Vocês vão ver que daqui para frente, foi o tempo que eu passei rapidinho, que foram os tempos que ficaram salvos, os slides vão passar todos rápidos. Então, na hora que eu fiz o teste de intervalos, os slides do final, até para a gente não ficar delongando muito, foram passados todos muito rápido. Ó, viu? Foi exatamente aqueles tempos que eu salvei lá. Para que serve isso? Apresentações que tem tempo pré-definido, para você não ficar muito tempo em slide, você consegue fazer essa cronometrar esses slides, tá bom? Mais recursos aqui, ó. Como que eu gravo as aulas para vocês, muitas vezes rabiscando no slide, vocês conseguem ver minha tela toda. Eu faço essa gravação através de gravação de apresentação de slide. Então, da mesma forma que a gente inicia uma apresentação, eu posso fazer a gravação a partir do slide atual ou posso fazer a gravação do começo. Tá? Vou só abrir a tela aqui para vocês terem uma noção. Então eu consigo colocar aqui a tela do slide, consigo fazer as minhas marcações com marca-texto, com caneta, opa, não pegou a caneta, com caneta, ou só sinalizar como se fosse um apontador laser. Eu tenho a borrachinha aqui também. Então, para gravar uma apresentação que vai ser exibida como vídeo depois, basta essas ferramentas e aqui as cores que a gente tem, tá bom? Eu consigo mostrar as minhas anotações. Eu consigo ver as minhas anotações. Lembra lá do bom dia que eu tinha colocado nesse primeiro slide? Então, para eu lembrar tudo que eu tenho que falar nesse slide, eu posso acrescentar anotações. Você consegue também ativar a sua webcam, né? Vou ativar minha webcam aqui para vocês. Quer dizer, se eu tirar ela no final, ela vai sumir do vídeo. Aqui vai aparecer para vocês, dá até um oi para vocês aí, né? Aqui vai aparecer para vocês por quê? Porque eu estou fazendo essa gravação da minha tela toda, a partir de outro programa, tá? Então tenham cuidado nesse uso de webcam aqui, porque vocês provavelmente só vão conseguir mostrar essa webcam em todos os slides ou em nenhum slide. Vocês não vão conseguir se mostrar na webcam em um ou outro slide. Tá? Ou você aparece em todos ou você não aparece em nenhum. Tá bom? Então esse daqui é o modo de gravação de slides. Tá? Iniciar a gravação aqui. Parar a gravação aqui. E para você ver o que foi gravado, você consegue aqui. Funciona setinha para frente e setinha para trás para passar. Funciona o espaço e funciona aqui. Tenham cuidado de clicar no slide, porque se você não tiver com nada selecionado, nenhuma ferramenta selecionada, quando você clica no slide, ele passa. Agora, se você está com ferramenta selecionada, tipo apontador laser, não adianta clicar que ele não vai passar. Se você está com a caneta selecionada, quando você clica, você dá pontinhos no slide, ou faz rabisco no slide. Idem para o marcador de texto. Tá? Então, se você quer passar usando o mouse, lembre-se de desmarcar todas as opções aqui. E aí você consegue passar. Tá bom? Vou fechar aqui. Limpei as... Perdão. Vou fechar aqui.
ok? E fechou o modo de gravação de slides. Então, mostrei para vocês praticamente todas as ferramentas que a gente tem aqui na guia de apresentação de slides, tá bom? Pessoal, eu vou mostrar para vocês agora um recurso muito interessante que o PowerPoint traz, que deixa as apresentações muito mais dinâmicas e muito mais interessantes. É um recurso muito útil que ajuda a prender a atenção de quem está assistindo a apresentação. Eu vou deixar selecionado aqui essa apresentação padrão e eu vou selecionar o slide 2. Eu vou na guia de animações. Perceba que está tudo em cinza, né? Ou seja, tudo desabilitado. Eu sempre vou conseguir adicionar animações em algum objeto do meu slide. Esse objeto pode ser um texto, esse objeto pode ser uma imagem que eu adicionei no slide, esse objeto pode ser alguma figura que eu desenhei a partir do PowerPoint. Então, quando eu seleciono aqui, ó, essa imagem, tudo foi habilitado. Eu tenho essas animações, mas quando vocês clicam na setinha para ver o completo aqui, vocês vão perceber que vocês têm uma gama muito grande de animações. Eu vou colocar alguns exemplos de animações aqui, só para a gente ver como que funciona. Vou colocar nessa imagem a animação aparecer. Outro detalhe que eu quero que vocês percebam, a gente vai ter 3 grupos de animações. Animações de entrada, que são essas verdinhas. Animações do tipo ênfase, que são essas amarelinhas. E animações do tipo saída, que são essas vermelhinhas, alaranjadas. Vamos entender a diferença de cada uma. Primeiro, eu vou trabalhar somente com animações de entrada. Então, vou trabalhar com a animação aparecer. No título aqui, eu vou trabalhar com a animação de surgir. E nesse texto, eu vou trabalhar com a animação de dividir. E vou fazer essa apresentação. Perceba que a apresentação, tela, título, né, como se eu estivesse conversando do primeiro slide. Passei para o segundo slide, não aparece nada nesse slide. Eu preciso clicar de novo para aparecer a minha imagem. E ela aparece. Foi a animação que eu coloquei nela. Perceba o título lá em cima. Ele vai surgir. E perceba aqui embaixo, ele vai ser criado das extremidades para o meio. É exatamente o tipo de animação que a gente colocou, né? A gente consegue ter os exemplos de animações aqui, ó. Simplesmente vai aparecer e por fim o título aqui em cima ele vai surgir. Vamos pegar esse título que eu coloquei como surgir e olha aqui, eu tenho essa opção de efeitos para a gente mudar. O título está surgindo de baixo para cima. Eu quero que esse título surja, por exemplo, da direita. E eu quero que demore mais, que ele venha mais calmamente. Tá? Opções da direita. Eu quero que ele demore uns 3 segundos. Então, ó, imagem aparecer e o título vindo da direita, com calma, demorando 3 segundos que eu configurei para ele demorar. E o texto lá na animação de dividir. O que eu quero mostrar para vocês também são as animações do tipo ênfase. Perceba aqui, ó, que se eu colocar esse ênfase rotação, isso vai acontecer. Só que, o que aconteceu? Eu dei essa rotação e a minha figura perdeu o efeito de aparecer na entrada. Então, quando eu coloco minha apresentação, sair do meu primeiro slide para o segundo, a figura já está lá. Eu não quero isso. Eu quero que ela apareça. Depois que todo o texto apareceu, eu quero que ela rode. Então, eu vou aqui em adicionar animação. A rotação já está selecionada. O que eu perdi foi aparecer. E ela vai. Perceba que ela já está com 2 animações aqui. Olha só, não deu muito certo. Por quê? A figura já está lá. Quando eu clico uma vez, ela roda. Na segunda vez, o título aparece.
e na terceira vez que eu clico, o texto aparece. Na quarta vez que vem o aparecer. Por quê? O meu aparecer, que é essa animação aqui, ela é o número 4. Então a gente pode pensar que está na ordem errada. Então vamos aqui em painel de animação e vamos arrumar essa ordem. Eu quero que esse aparecer da figura fique em primeiro e que a animação de rotação fique por último. Tá? Vamos ver se vai funcionar bem assim. Primeiro slide, slide em branco, quando eu clico aparece, vem o título e vem o texto. E depois vem a animação de ênfase. Vou mudar de novo. Eu quero que primeiro apareça o título e depois a figura. Então vou mudar essa ordem. Ó. O título estava depois, eu vou passar ele para primeiro. Vou diminuir um pouquinho esse tempo. Perceba que o tempo aqui está 3 segundos. Outra forma de eu diminuir o tempo é aqui. Ó. Vou diminuir aqui para 1 segundo. Ele vai levar 1 segundo para fazer aquela transição. Então agora quando eu clicar, vem primeiro o título. Bem mais rápido, né? A imagem aparece. O texto com efeito de animação de dividir. E agora a ênfase na imagem. Tá bom? Vou agora colocar efeito de animação para sair. O que é o efeito para sair? Pensa aí. Se eu tenho o efeito de entrar quando o slide começa, eu tenho o efeito de sair quando o slide acaba. Então é quando eu estiver querendo passar para o próximo slide, ou seja, eu vou tirar os elementos daquela tela. Então eu vou colocar nesse título aqui, perceba que se eu vier aqui e selecionar, eu vou substituir o meu efeito de entrada. Eu não quero substituir o meu efeito de entrada, eu quero adicionar outra animação. Então, eu vou adicionar animação. Qual animação? Eu quero uma animação de saída. Vamos aqui, ó. Vamos ver esse efeito de girar e ela vai sair dessa forma. Na imagem, eu vou adicionar um efeito de saída. Vamos ver esse elástico. E no texto, eu vou adicionar um efeito de saída do tipo diminuir. Perfeito. Vamos ver como é que ficou esse slide específico nosso. Se eu estou no primeiro slide, passo para o segundo, fica em branco. O segundo clique nele, vem o título. Depois eu clico de novo, aparece a imagem. Mais um clique, surge o texto. Mais um clique, ênfase na imagem. Mais um clique, o título some. Mais um clique, a imagem sai. Percebam que foram com efeitos diferentes. Mais um clique, o texto sai. E é como se eu deixasse o slide em branco. Eu preciso dar mais um clique para ir para o slide seguinte. Tá bom? Então eu passei aqui com vocês por todos os 3 tipos de efeitos, né, que são efeitos de entrada, efeitos de saída e efeitos do tipo ênfase. Tá? Vocês vão perceber que dentro de cada tipo de efeito, vocês vão ter vários tipos de animação. Vocês podem testar, brincar aí. Vocês vão ver que dentro de cada efeito também tem configurações especiais para cada um. Vocês podem mover, mexer no tempo aqui, que cada um vai durar. No painel de animações vocês vão reordenar qual que acontece primeiro, qual que acontece depois. Então dá para criar inclusive animações, né? Vocês conseguem perceber que dá para criar animações, dá para criar até pequenos vídeos com o uso do PowerPoint. Tá bom? Com esses efeitos de animação, vocês já conseguem fazer uma apresentação bem dinâmica, bem interessante para prender a atenção do seu público. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês um efeito um pouco diferente. Anteriormente, nós vimos efeitos de animação em cada objeto do slide. A transição de slide é um efeito entre um slide e outro. Então, basicamente, é como que aquele slide vai sair da tela para o slide seguinte entrar na tela. Isso a gente consegue aqui, ó, na guia de transições. Quando a gente clica na guia de transições, perceba que a gente tem
alguns tipos de transições aqui, tá? Não vou mostrar todos para vocês, quem está com o PowerPoint aí faz os testes, mas eu vou selecionar um, ok? Para a gente perceber o que acontece. Perceba que vai ficar mais nítido para a gente aqui no segundo slide, né? Vamos deixar ele como empurrão no segundo slide. Então, quando eu começo a minha apresentação aqui, vou deixar como nenhum no primeiro. A capa é interessante que seja a primeira para a gente ver o que é a capa. No segundo slide eu pus o efeito de transição de empurrão. Então, o meu primeiro para o segundo slide não vai simplesmente aparecer o segundo slide por cima do primeiro. É como se o segundo slide viesse empurrando o primeiro. Por quê? Eu pus o efeito de empurrão. E nesse efeito de empurrão, eu posso mudar algumas situações dele, algumas características dele. Por exemplo, está de baixo, eu posso fazer com que ele seja empurrado da esquerda, tá? Percebam que sempre que a gente clica no efeito, mostra o que vai acontecer na tela, tá? Mas eu vou colocar aqui a visualização de apresentação de slide e mostrar para vocês o que acontece. Como eu configurei aqueles efeitos, já está tudo acontecendo aqui, os efeitos estão todos presentes, tá bom? Então, efeito de empurrão. O que eu tenho mais aqui na guia de transições? Eu tenho som. A gente pode definir algum som para acontecer durante esse efeito. Vou definir esse som laser. E aqui a duração desse efeito, tá? Então vamos colocar mais uma vez aqui, ó. Tá vendo? Tchiu, bem sutil, como se fosse um raio laser. Cadê? Sinos, acho que sinos vai ficar bem nítido aqui. Ok? Então vocês conseguem ir adicionando esses sons na transição de slides. Vocês podem colocar isso num slide e aplicar todos somente clicando aqui. Ou você pode colocar diferentes efeitos de transição em cada slide, tá? Eu estou avançando o slide por clique de mouse. Vocês podem avançar o slide após determinado tempo. Perfeito? E aqui a gente define a duração do efeito. Tá 1 segundo? Vamos colocar 4 segundos só para ficar bem nítido o que vai acontecer. Primeiro slide, quando eu passo, olha só, um efeito de 4 segundos, bem lento, bem demorado. Tá? Então isso daí é o efeito de transição de slide. É importante que vocês percebam que é diferente do nosso efeito de animação. A animação a gente está animando cada objeto dentro de cada slide. Transição de slide a gente está animando a troca de slide pelo próximo. Perfeito? Turma, para a gente fechar a aula de hoje, eu vou apresentar para vocês dois recursos interessantes quanto ao texto do PowerPoint. Perceba que nesse exemplo aqui dessa apresentação, eu tenho algumas palavras grifadas de vermelho. Essas palavras grifadas são palavras que o próprio PowerPoint não identifica como palavras que estejam escritas corretamente. Entretanto, não é sempre que elas estão escritas de forma errada, porque você vai definir um tipo de dicionário. No nosso caso aqui, a gente está trabalhando com dicionário em português. Então, se você escrever qualquer palavra em inglês, o PowerPoint vai identificar que aquela palavra está escrita incorretamente, porque está fora do dicionário padrão que a gente está usando. E vai automaticamente grafar ela. Então, a gente vai ter uma opção dentro da guia de revisão aqui, de fazer uma verificação ortográfica. Ou seja, a gente vai conseguir testar palavra por palavra que foi grifada, ou seja, que foi identificada pelo PowerPoint como escrita de forma incorreta, a gente vai conseguir fazer essa avaliação uma a uma. Onde? Guia de revisão, primeira ferramenta aqui, ó, essa ferramenta de revisão de texto. Verificar ortografia.
Então perceba que ele vai passar por todas as palavras que estão grifadas. A primeira palavra é a palavra analisar. Analisar está escrito de forma incorreta, analisar é com S e não com Z. Ele te dá algumas palavras próximas que podem substituir aquela palavra. Eu quero usar a palavra analisar. Tá? O que eu vou fazer? Eu tenho a opção de alterar e alterou. Ou eu tenho, já pulou para a palavra viária, faltou o acento. Eu tenho a opção de alterar tudo. Qual que é a diferença de um para o outro? A opção de alterar tudo vai pegar dentro da minha apresentação todos os erros que são iguais e vão fazer e vai realizar nesses erros a mesma alteração que eu fizer nesse erro específico. Então, se eu tivesse várias vezes no meu slide e em outros slides dessa mesma apresentação, a palavra viária escrita dessa forma incorreta, eu clicar em viária e alterar tudo, todas elas seriam alteradas, tá? Eu posso, inclusive, ignorar uma sugestão, né? Eu vou ignorar aqui só para mostrar para vocês, mas veículos têm acento, tá, pessoal? Mas quando eu ignoro, ele deixa de ter aquela marcação vermelha embaixo da palavra e pula para a próxima, sem fazer alteração alguma, tá? Vou alterar a palavra fiscalização, vou alterar definições, situação, fiscalização, considerações e número. Quando eu termino, o Word não tem mais nenhuma, o PowerPoint não tem mais nenhuma palavra que ele identifica como incorreta, ele fala que a verificação ortográfica foi concluída com sucesso, tá? Então a gente não tem mais nenhum erro aqui. Outra ferramenta que eu quero mostrar para vocês fica aqui na guia de página inicial. É uma ferramenta de localizar. Essa ferramenta de localizar serve para buscar palavras dentro da nossa apresentação, em qualquer situação da nossa apresentação. Então, olha aqui, ó, eu vou pegar a palavra motocicleta e vou localizar. Perceba que ele marca onde que acha, né? Tem duas palavras motocicleta dentro do meu slide. Se eu diferenciar maiúscula e minúscula e escrever motocicleta com letra maiúscula, ele não vai achar nenhuma, porque as duas motocicletas que tem estão escritas de forma minúscula, tá? Se eu diferenciar somente palavra inteira, eu não tenho nenhuma palavra motocicleta inteira. Por quê? As palavras que tem aqui são motocicletas, no plural. Então, essas aqui são formas de localizar coisas na sua apresentação, localizar palavras na sua apresentação. Utilidade, eu quero substituir. Toda vez que está escrito motocicleta, eu quero substituir por moto. Eu vou simplesmente substituir todas. Então, se eu tenho 50 vezes que eu quero substituir isso, eu não preciso fazer 50 vezes o mesmo trabalho. Eu vou aqui na função de substituir e substituo todas. O PowerPoint me falou que fez duas substituições, beleza. Quando eu for ver aqui, ó, onde tinha motocicletas virou moto. Onde tinha motocicleta, QD, virou moto. Tá? Então, esses são recursos interessantes de texto que a gente tem dentro do PowerPoint. Beleza? Pessoal, se todo mundo assistiu os 4 vídeos que a gente fez referente aos 4 módulos, a partir de agora vocês já têm um nível básico de conhecimento de PowerPoint. Vocês já são capazes de criar uma apresentação e realizar uma apresentação dinâmica, trabalhando com imagens, trabalhando com objetos, de forma que vocês consigam entreter o público de vocês, tá? A partir da próxima aula, do próximo vídeo, a gente vai começar a ver alguns recursos um pouco mais avançados do PowerPoint. Combinado? Até lá, tchau, tchau!